Meu nome é Pablo. Eu vou ser o professor de vocês, principalmente nessa última parte aí de instalações, né, da parte do CEP, né, Sistema Elétrico de Potência. Meu nome é Pablo, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e, né, eu estou aqui para ajudar vocês no que eu puder aí nessa jornada aí para finalizarem, né, o curso de eletrotécnica. Então, eu vou aqui compartilhar algumas coisas aqui com vocês antes da gente iniciar, né? Eu estava dando uma olhada no plano para a gente nessas 4 aulas, né? Deixa eu já compartilhar a tela, que aí vai ficar mais fácil aí com vocês. Um minuto. Deixa eu achar a tela em questão. Beleza. Então, pessoal, a nossa. Deixa eu, deixa eu dar um zoom aqui, né? Então, vamos ter aula hoje, né, no dia 13. Então, são todas as segundas-feiras, né, até o dia 27. Deixa eu fazer um zoom aqui que não ficou muito legal aqui. Então, aqui deixa eu diminuir o zoom que ficou terrível. Então, nós vamos ter aula no dia 6, né, dia 11, dia 20. Isso, deixa eu olhar aqui, dia 20 e 27. Então, toda segunda-feira, nesse mesmo horário aqui, horário de Brasília, eu já deixei já explicitado aí para vocês, né? Eu já dei uma olhada aí nos links, eu verifiquei que estão tudo ok, né? O link do livro. E olhando o plano de curso, pessoal, eu detectei algumas coisas aí que precisam ser, né, ser explicitadas aí no curso de vocês sobre, lá fala no plano que o ideal é vocês já estudarem já de prima, né, de primeiro aí a parte a parte geral aí de capítulo 3 e 4, né? Mas vamos aqui dar uma navegada aí no sistema elétrico potência. Depois eu tenho algumas observações profissionais aí que vão ajudar, né? Principalmente você, egresso aí do curso de eletrotécnico, provavelmente você vai ser um supervisor, não só de eletricista predial, mas também vai ser de eletricista industrial, né? E uma parte aí do que é até negligenciada aí na engenharia elétrica, é a parte do CEP, que compreende a distribuição de energia, a transmissão e a geração. Geralmente, o profissional, o eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica, o engenheiro eletricista, ele só adquire conhecimento prático se ele estagiar, se ele tiver a sorte de estagiar numa empresa, na parte da distribuição, na parte do CEP, na parte da geração, que é muito difícil. O mais comum é você estagiar em uma construtora. Eu mesmo estagiei no escritório de engenharia independente, e daí nós prestávamos serviços para instalações, né, de alto padrão, né, condomínios de luxo, projetos elétricos, assim, né, padrão, desde de luxo até aqueles prédios em padrão. Então, a parte de distribuição, eu só adquiri experiência depois que eu fui contratado aí por uma construtora. E, no caso, ela pediu, né, que eu fizesse. Existe o NR10, né? Curso de NR10, que é Segurança nas Instalações e Serviços, Instalações Elétricas, e o CEP. Todo profissional, desde o eletricista até o engenheiro, mesmo, principalmente o eletrotécnico e o engenheiro que tem as matérias de introdução à segurança do trabalho, e nessa matéria da segurança do trabalho,
você tem o NR10 e o CEP, você precisa ter esse curso, né, em conformidade lá com a NR10, 40 horas, né, tanto o NR10 quanto o CEP, ou seja, faz 80 horas, ainda tem a reciclagem, né, de 2 em 2 anos, se tudo der certo, se você não mudar de função, ou se você não tiver um afastamento acima de 90 dias, né, 3 meses, você só de 2 em 2 anos, bienal, né, o que lá diz, é que você vai fazer essa reciclagem. Então, eu fiz essas reciclagens e uma das funções minha, além de fazer projetos prediais, industriais, era também não só de fazer projetos de rede de distribuição, mas também supervisionar. Porém, na faculdade, né, assim como no curso técnico, tradicionalmente a gente fala só de a parte de comercial, industrial e residencial. Esquece das outras partes. Até o professor, ele se esforça, né, mas a maioria das faculdades mesmo, né, a faculdade na época mais famosa aqui, né, aqui em Goiás, a Universidade Federal, não tinha estrutura, nem se ela quisesse. Ela teria que fazer parceria com escolas aí, que eu já também já até ministrei aula, que tem infraestrutura, você tem que ter postes, você tem que ter, né, os materiais, as cruzetas, cruzetas de madeira para rede nua, cruzeta metálica para rede compacta. Então, lá na Federal não tinha. A Católica, que foi a faculdade que eu fiz, a Universidade Católica, ela até tinha, só que estava ainda tudo encaixotado. Só para vocês terem uma ideia, não tinha um departamento, uma parte lá de engenharia elétrica ainda, estava tudo encaixotado, a gente utilizava parte lá de engenharia civil, ou seja, e detalhe, só depois que eu me formei é que eles arrumaram um laboratório próprio, ou seja, demorou, tinha muitos livros lá, como na época, né, o normal não é como hoje, né, que muita coisa é AD, né? O normal era você fazer tudo no presencial, né, com os livros, aí você ia na biblioteca, pedia emprestado, não tinha cópias digitais, né, assim como vocês têm aqui, né, o livro didático de vocês vêm aqui, ó, em conteúdo do curso, né, como vocês já sabem, vocês vêm aqui em conteúdo do curso e clica aqui, ó, acessar seu livro digital, ó, tem aqui o link. Então, você não precisa ir lá na biblioteca do Senai da sua região, né, para estudar nesse livro. Você ainda tem aqui o SCORM, né, que é um conteúdo que ele no EAD, né, ele é autônomo. Então tinha muitas diferenças. Aí eu fiz o curso de eletricista de distribuição, né? Até na época minha esposa ela falava, mas peraí, você fez engenharia elétrica, agora você está trabalhando, você está fazendo curso de eletricista e de distribuição, o que que é isso? É o pessoal que sobe no poste. Mas o porquê que eu estava fazendo? Para justamente supervisionar. Infelizmente, né, na universidade não tínhamos nem laboratório. Geralmente é um laboratório a céu aberto, né, não é um laboratório fechado. Você tem a parte, dá para você fazer num galpão, né, as redes anãs, né, com os postes menores para você fazer instalação. Mas, assim, em suma, né, ainda estava no estágio larval. Daí eu deixei aqui a gente vai fazer como se diz, vamos passear aqui no sistema elétrico potência. Já deixei aqui algumas abas abertas aí, né? A concessionária, pelo menos a nossa aqui era a Enel, né? Agora é Equatorial. Mudou também o sistema de você acessar as normas. O que é importante para vocês? Vocês não precisam decorar ipsis literis todas as normas da sua concessionária local. E às vezes eu ficava desesperado. Eu falei, nossa, além de eu decorar, na época era Celg aqui, né? De eu decorar da Celg, eu tenho que decorar da Celtins, né? Na época era Celtins, lá no Tocantins. Todos os locais que eu for trabalhar. Nossa, meu Deus do céu, mas vai dar trabalho.
você tem que saber aonde encontrar essas normas. E todas as normas, elas são oriundas de uma NBR. A concessionária local sua, ela pega a norma geral da NBR, Ctrl+C, Ctrl+V, compra, né? Ctrl+C, Ctrl+V e gera uma norma técnica, geralmente é uma NTD, às vezes é um número, parece um código de barra. Vocês vão ver que a de vocês aí é da Energisa, né? Eu dei uma pesquisada aqui. A concessionária local aí, da Andradina, né? Mato Grosso, é a Energisa. Então, vocês vão ver que vocês precisam saber aonde encontrar essa documentação para vocês poderem, né, ser supervisores. Como na qualidade de eletrotécnico, provavelmente é a supervisão. Então, eu fiz o curso de eletricista de distribuição, eu fiz o que é o vulgo eletricista Edotensei, né, a linha morta, fiz o de eletricista de linha viva, né, para redes energizadas. Então, fui fazendo esses cursos, não para eu trabalhar na rede, mas para eu saber, porque para você ser supervisor, você tem que estar no mesmo patamar de quem você está supervisionando. Essa é uma regra importante. Guardem ela no coração. Você tem que estar no mesmo nível de quem você está supervisionando ou no nível acima. Ah, professor, mas uai, você é engenheiro eletricista, então você está acima. Não, ok, mas o engenheiro eletricista, assim como qualquer outro engenheiro da área lá da automação, da engenharia civil, da mecatrônica, da mecânica, eu tenho um professor, né, o Cláudio Fleury, que sempre falou, ó, o engenheiro, ele é um generalista da área. Ele sabe muito sobre todas as coisas da sua área, obviamente, né? No caso meu da engenharia elétrica, eu sei um pouco, né, de comunicações móveis, né? Eu fiz você no final do curso, geralmente você faz estudos mais, matérias específicas, né? Eu fiz para a área de potência, eu fiz para a área de comunicações móveis, né? Olha que diferente, né? Sistemas elétricos de potência, comunicações móveis e eu também fiz para energias alternativas, né? Mas só que era bem larval na época. Na época, energia solar não estava bombando igual está bombando hoje, né? Então, assim, você é um generalista, você sabe de muita coisa, você tem um ensino que o pessoal chama de o horizontal, né, sobre muito lá da sua área, mas o vertical, né, aí, por exemplo, eu sei um pouco da parte de engenharia da computação, né, a parte de programação, eu até iniciei, né, até tranquei o curso, mas eu já iniciei engenharia de software, eu sei, mas da engenharia elétrica eu sei um pouco da parte de computação, sei um pouco da parte de programação, sei um pouco de automação, então eu sei um pouco de cada coisa, mas eu não sei aprofundado. Se for aprofundar, né, circuitos eletrônicos, né, circuitos embarcados, lógica nebulosa, lógica fuzzy, aí eu já preciso o quê? Fazer uma especialização e verticalizar esse conhecimento. Mas, no geral, eu sei muita coisa. E a parte vertical que eu sei é a parte de sistemas elétricos de potência. Então, eu vou compartilhar aqui a parte aqui de CEP. É um resumo aqui para vocês. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Tá ok, tá? Agora, pessoal, deixa eu compartilhar a parte correta aqui. Então, pessoal, um conteúdo assim de flash bem rápido aqui. Deixa eu dar uma esticada nele que agora, cadê o F5? Então, pessoal,
Nessa matéria de instalações elétricas no CEP, eu vou dar o quê? Uma horizontalizada aí no conhecimento, que é o normal, né, nos cursos de engenharia, nos cursos de eletrotécnica, nos cursos de tecnólogo em eletrotécnica, e depois a gente vai especificar para a área do CEP, a área que, né, mais importa aqui. Eu já deixei algumas conclusões aqui, né? Se a gente for pegar aí, é sempre bom, né, a gente pegar parte de definições e depois a gente ir discutindo sobre, né? Então, ó, instalações elétricas aqui, ó, instalação elétrica. Instalação elétrica é uma associação de componentes. Que componentes são esses aqui, né? São não só as linhas, né, os condutores, os barramentos, mas os equipamentos. Então, é uma associação de componentes coordenados entre si para fornecer luz, calor. Nós temos o circuito de iluminação, tem iluminação pública, tem iluminação, né, nas unidades consumidoras, comerciais, residenciais, industriais, movimento, que são as máquinas elétricas, né? Transmissão de sinais, existe transmissão de sinais, a gente vai comentar aí também, chamado Powerline, PLC, né, mas não tem nada a ver com programador lógico controlável, tem a ver com emissão de dados pela linha de energia. Esse PLC, ele é de nível de subestação para subestação. Houve uma época que o pessoal queria colocar o PLC, por exemplo, ele já existe na Europa, pelo menos o que eu sei, né? O PLC, basicamente, você leva a internet dentro dos cabos de energia. O pessoal até tentou fazer isso, mas aí na época, como era a concessionária de energia, né, não havia terceirizados igual tem hoje, né? O pessoal, né, na época aqui, pelo menos Goiás, né, Tele Goiás, pulou lá em cima, falou, não, aí vocês, olha, quer tirar o pé da minha janta? Vocês já cobram pela energia, a infraestrutura, se vocês não sabem, né, a infraestrutura de telecomunicação, ela vem nas linhas de transmissão, ela vem nas redes de distribuição, existe um espaço alocado, e esse espaço, né, as concessionárias aí de telefonia, né, móvel, que hoje não é só telefonia, mas é sinal de internet, na época não tinha, era muito escasso, né? TV a cabo, né, o CAT TV. Então, você tem um espaço alocado e a concessionária, né, de telefonia e de TV, ela aluga esse espaço para a concessionária de energia local para armazenar, para mandar a sua infraestrutura. Imagina se, além dos postes de energia, existisse poste de telecomunicação, igual tinha, né, antigamente. O primeiro foi o telégrafo, né? Lá o Thomas Edison, né, das indústrias dele lá, nossa, era um emaranhado de cabo. Se hoje vocês acham que tinha um emaranhado de cabo, na época tinha muito mais. Era transmissão, né, de energia em corrente, tensão contínua. A queda de tensão era muito alta, né, na época antes do Tesla, né, o Thomas Edison. E os telégrafos, né, que foram os primeiros, aí depois veio a telefonia, usavam outras infraestruturas, então existia a chamada poluição visual, né, na época aí. Então, esses componentes coordenados entre si, eles fornecem luz, a parte pública, para a parte comercial, né? Residencial, industrial, movimento, que são as máquinas elétricas, numa linha de produção aí, né? Que movimentam esteiras, movimentam, uma infinidade de máquinas aí. Então, esses componentes são as linhas elétricas e os equipamentos, né? São os condutores, né? Fio é quando é apenas um condutor. Por exemplo, o fio, eu até coloquei mais para frente aí o desenho. Deixa eu ver, porque eu não estou enxergando aqui a caneta. O fio é só apenas um condutor. Já o cabo, o da distribuição, é o chamado de CA, alumínio com alma de aço. Ele tem 6 fios de alumínio e um fio interno
Ou seja, a união de vários fios é chamada de cabo. E um cabo de aço, chamado CA, cabo de alumínio com alma de aço. E você tem na configuração ele nu, a redistribuição, e você tem a configuração dele protegida, que é uma proteção de plástico em volta dele. Agora eu mostro aqui para vocês. Então, esses equipamentos, né, os alimentadores da instalação, o gerador, é uma máquina elétrica, ela está configurada no modo gerador, ou seja, ela gera energia. Ela recebe, aí no livro de vocês tem, né, de várias fontes, hidrelétrica, que é a maior, né, eólica, tem as termoelétricas, aí tem vários tipos, você tem desde de grupos geradores, que pode ser, né, no princípio, ele funcionar numa termoelétrica, você tem caldeiras, você tem até energias alternativas, aí tem o chamado Pelamis, que é uma... Eu vou até colocar no YouTube aí, depois a gente vê, ó. É basicamente uma máquina, ela tem os segmentos aqui, ó, parecendo uma serpente. E no meio desses segmentos tem um motor aí, ele tem uma parte aí hidráulica. Aí o movimento das marés aqui faz esse movimento oscilatório aqui, né? Literalmente é uma fazenda de serpentes marinhas que ficam a alguns quilômetros aí da costa. Portugal ali, eles têm uma dessa aqui, aonde eu sei, né? E daí você tem um cabo submarino que leva a energia. Pessoal, basicamente, então, é a força maré motriz. Você tem também turbinas afogadas aí, ó, com várias configurações. Aí você tem a arquitetura de bulbo, que ela parece assim tipo uma abelha aqui, ó. Ela tem uma pá bem pequena aqui. E aí ela parece uma turbina mesmo, ó. E geralmente é um rio de pequeno volume. E aí a correnteza aqui, ó, vem com alta velocidade. Aí esse é um tipo de PCH, né? De hidrelétrica, pode ser também. Ela pode ser afogada igual essa turbina. Ela fica lá no subsolo marinho aqui, ó, girando aqui com o fluxo das marés. Então, o gerador, ele tem o quê? A fissão nuclear, ou seja, você tem muitas configurações aí e que o gerador, ele pega essa energia mecânica e converte em energia elétrica. O transformador é uma outra máquina elétrica. O gerador é uma máquina oscilatória, né? O motor também, só que o motor ele é ao contrário do gerador. Ele recebe energia elétrica e gera energia mecânica. O transformador é uma máquina estacionária. Basicamente, ele eleva ou diminui a tensão. Geralmente, o transformador ele é usado para não só para elevar e para diminuir a tensão, mas tem um motivo. Você eleva a tensão a um nível muito alto, você viaja pelas linhas de transmissão. Depois que chega numa subestação um transformador de potência, daí você abaixa, chega, sei lá, tipo 138 kV, depois diminui para 13,8 ou 34,5 kV, e daí, na rede de média, chamada média tensão, antigamente era alta, média tensão ele vai se converter para a tensão local, sei lá, ou 127 volts, ou 110, né, que muitos ainda chamam de 127, mas existem sim configurações aí, com RMS, né, a quadratura em 110. Aqui que tem muitas partes aí do país, inclusive aqui, né, no Goiás, aqui é 220, né, o fase neutro, conhecido. Então, ó, você tem, ó, os equipamentos, né, essas fixações aqui, abraçadeiras, eletrodutos, isso aqui ele está falando mais de instalações prediais, né, internas. Já em rede de distribuição, você tem os chamados laço pré-formado.
O laço pré-formado, ele faz vamos dizer assim, o laço pré-formado, o isolador. Aí nós temos o isolador de pino, isolador tipo bastão polimérico, isolador de disco. Esses isoladores, junto com o laço pré-formado, eles são as abraçadeiras e os eletrodutos das redes de distribuição e da linha de transmissão. Então aqui, ó, já deixei já um desenho aqui, ó. Tradicionalmente, os cursos aí de engenharia elétrica, eletrotécnica, estudam, focam mais o quê? Né? Ainda mais aqui no Senai, né? Indústria, ó, comércio e na parte residencial, né? Aqui só tem uma casinha aqui, né? Mas cadê o? Você tem o residencial, essa é chamada de unifamiliar, né? E você tem o predial, né? Tem os condomínios verticais, né? E temos os condomínios horizontais, que você tem, né? É como se fosse um bairro, um setor, uma vila, dependendo da configuração. É uma empresa aí que eu trabalhei, a Moura do B, ela faz tantos lá ali pro Pernambuco, né? Ela faz tanto condomínio vertical quanto condomínio horizontal. Alguns ali na beira da praia, eles são casas uma diferente da outra, porque, né, tem um nível diferente, um tipo de morador diferente, daí ele constrói a casa do jeito que ele quer. Aí já tem também condomínios que a construção ela é serializada, por exemplo, para uma empresa que eu trabalhei, nós fizemos do Portal do Sol, aí tem o Portal do Sol 1, Portal do Sol 2, né? Basicamente as entradas de energia são padronizadas e tal, as casas são diferentes, mas elas são padronizadas. Você tem uma mureta aqui, ó, uma mureta que o pessoal chama de boneca, né? Uma mureta aqui, aí você tem a instalação, o hidrômetro, né? O de água, o de energia fica aqui também, só que é uma instalação subterrânea. Você tem os postes lá dentro do condomínio, só que por questões de estética mesmo, né? Para ter menos poluição visual, o pessoal faz isso, ó. Mesmo em uma residência, porque o normal na residência a instalação é via aérea, né? O ramal aéreo. Aí lá não. Para ficar mais bonito, mais estético, né? Que é alto padrão. O padrão lá da construtora lá, a que eu prestei serviço, é subterrâneo. E daqui ele vai também subterrâneo para a casa aqui do cidadão. Então, e esse daqui é uma subestação, é a simbologia de uma subestação singela ao tempo. Uma subestação que a gente vai ver aí, né? É uma das matérias, não é a próxima, se eu não me engano, é a penúltima ou é a última matéria nossa aí, que são projetos no sistema elétrico de potência. Então, aqui basicamente é o quê? É esse poste aqui, ó. Esse poste, ele pode tanto estar na rua, quanto se for, por exemplo, consumidor industrial e um consumidor comercial, ele pode ser tanto energizado pelo secundário do transformador, quanto ele ser também energizado pelo secundário, só que esse transformador vai ser único e exclusivo desse consumidor industrial ou desse comercial. Se for um condomínio vertical, um condomínio horizontal também. Às vezes, dependendo da carga, eu tenho até uns exemplos aqui para a gente discutir, né? Então, as cargas basicamente são as mesmas, né? A carga do residencial, a maior, né? Geralmente, quando é uma casa default padrão, geralmente é um chuveiro. Se for uma indústria, por exemplo, as cargas mais críticas são os motores. Aí, por exemplo, a Jaime Câmara lá tem um monte de prensas, né? O jornal aqui tem o jornal daqui, nas várias localidades onde a TV Anhanguera, né? Pelo menos a TV Anhanguera, que é a central da Globo aqui, né? Em Goiás, ela imprime o jornal local, né? Que é aqui o Popular, tem o jornal daqui, tem a impressão
de outras propagandas, tipo, sei lá, Magalu, Casas Bahia, né, qualquer uma outra material de divulgação aí, né, de preços, aqueles que a gente recebe, ela também pega esse serviço. Então, eles têm uma série de impressoras, uma série de técnicas para fazer impressões em larga escala. E tudo são máquinas elétricas grandes, motores aí de 60 CV ou mais, aí uma série aí de motores. Daí o pessoal faz estudo de seletividade de carga, né, estudo para você, né, uma parte das prensas, elas rodarem em um período diferente, com a demanda, dependendo aí da demanda. Ah, não, eu preciso imprimir agora, a todo vapor. Eu estou no horário lá, vocês viram, né, na matéria anterior aí, em eficiência energética e principalmente, né? Ah, eu preciso no horário de ponta, horário em que o quilowatt-hora aí, principalmente do consumidor industrial, de um grande comércio, aí, de um varejista, por exemplo, de um atacadista, né? Os valores são altos aí geralmente o pessoal, quando precisa usar toda a carga, eles jogam tudo para o grupo gerador. Então, basicamente o nosso modelo do sistema elétrico de potência, eu peguei esse desenho aqui, esse desenho, vamos dizer assim, genérico, que a gente tem do hidrelétrica, mas pode ser de turbinas eólicas, pode ser de maremotriz, pode ser dessa Apelames que eu falei, né, que é as enguias que eles chamam, né, os monstros do mar lá. Então, basicamente, você tem aqui no nosso modelo, o majoritário, né, você tem a queda d'água, e dessa queda d'água aqui vai levar para um transformador de potência, né? Aqui, ó, um transformador de potência. E geralmente ele fica. Aqui está mostrando que está longe, mas geralmente não. Eu tenho aqui um projeto aqui de uma PCH, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Aí geralmente ele fica aqui bem próximo mesmo da geradora de energia. Daí ele vai fazendo o transporte. Chega num centro urbano, igual em vocês aí, Andradina aí, ó, chega no centro urbano, daí, sei lá, chega a 138 kV e vai converter, sei lá, para 13,8, um dos modelos mais clássicos aqui. Chegou no 13,8, sai da subestação, ele pode ir para uma rede nua, a gente vai ver em projetos aí, né, mais especificamente aí, pode ir para uma rede nua, pode ir para uma rede protegida, não é isolada, viu? Existe uma diferença tênue entre protegida, uma barreira física, e existe outra diferença, ela é isolada. Além da barreira física, se o cabo for isolado, ele vai ter uma barreira eletromagnética. Um exemplo comum, né, o cabo coaxial. A gente vai ver isso mais para frente. Então chega aqui, ó, converteu, ó, de 130 kV, chegou aqui na geração aqui, ó, até ver aqui, ó. Ó, na geração aqui, ó, peguei um exemplo aqui, Itaipu, ó, 14 gigawatts para 20 unidades de geradores aí, ó. Aí na transmissão, ó, vai 750, 500, 230, 138, 69, existem outras configurações, mas eu peguei o panorama básico, que são esses aqui, ou seja, de uma Itaipu da vida, que tem 14 gigas aqui, ó, 20 unidades. Eu falo unidades, são 20 geradores. Aí tem uma arquitetura clássica, né? Tem a arquitetura Francis. Aí depende, né, do tipo daquela turbina aí. Depois ela converte, ó, para 750, 500, 230, 138, 69 kV. Isso aqui eu estou falando de corrente e tensão alternada. Existe também subestações dessa, o transformador elevador, existe a configuração AC e existe a CC, que chamam transmissão de corrente, né, em alta voltagem, só que de corrente contínua.
daí eles não vão usar um transformador clássico igual esse, porque o transformador clássico ele faz a conversão, por exemplo, de cada, vamos supor, uma unidade gera 700 megawatts em alternada, ela precisa desse transformador, que é uma máquina estacionária que converte aqui, o ponto-chave dela é que o gerador clássico, ele gera energia e a energia, a tensão, ela emana campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele é oscilante. Agora, a contínua, ela vai gerar um campo eletromagnético, só que ele é estático. Então, um transformador comum, essa arquitetura comum, ela não funciona para corrente contínua. Daí eu vou utilizar um transformador, ó, tá vendo que eu estou pondo entre aspas aqui? Eu vou utilizar um transformador especial, que ele não é nem transformador. Ele, na verdade, ele é uma classe de transistor, um tiristor, é chamado de tiristor. Aí esse tiristor, ele vai simular, ele pega, o que que ele faz? Ele simula a oscilação da rede, e aí ele é usado como transformador, né? Justamente ele pega a energia em corrente contínua, lá da gerada, um transformador, um gerador aí que vai gerar a energia em corrente contínua, e daí ele faz essa simulação lá, o gate, né, a base, o coletor dele, aí ele vai gerar essa oscilação. Se eu não me engano, acho que o máximo lá é o de 24 pulsos lá, no algoritmo lá de Push-Loves. Então ele faz essa emulação e daí ele cria a tensão alternada a partir da tensão contínua. Então aí ele transforma nesse sentido. Ele pega de um lado contínuo e com o tiristor, né, com o transistor, ele transforma em alternada. Porque se eu pegasse o contínuo e jogasse para um transformador desse clássico, ele ia ter um pico de energia e logo ele não ia converter mais, porque ele precisa de oscilação de campo magnético. Beleza. Se eu não me falha a memória, nós temos de corrente contínua um link aí de 800 kilovolts, que eu estou me lembrando aqui de cabeça, né? Aí você tem as tarifas, né, de uso, né, da transmissão, que vocês viram lá em eficiência energética, uso da transmissão, uso da distribuição. Até aqui, ó, no transformador abaixador, e esse abaixador aqui, ele já não é, ó, deveria ter um transformador aqui para simbolizar o da subestação. Tá bom, esse daqui é o da subestação. Esse abaixador, né, vai transformar, sei lá, uma dessas configurações aqui para o 13.8 ou 34,5 kV. Aí, ó, daqui, ó, de onde criou a tampa da caneta não está ajudando aqui. Onde criou aqui até aqui, ó, no transformador singelo aqui, ou que ele está na rua, ou que ele é de propriedade do consumidor, ainda mais se esse consumidor ele for de alta demanda de energia, né? Ele tem um gasto muito grande de energia. Até aqui é transporte de energia. Nesse espaço aqui, você não coloca, sei lá, né, nenhuma, sei lá, cafeteira, nenhuma iluminação pública para funcionar, nada. Ah, professor, mas tem a iluminação pública aqui, eu tô ligado. Não, tudo bem. Mas aí a iluminação pública, ela pega a energia de outro circuito. Aqui vai lá desde a extra alta tensão, né, a subtransmissão, aí tem a média tensão, que é o 13, 34,5 kV. Daqui até chegar a esse ponto aqui é só transporte. Ninguém utiliza energia. Se você inventar de utilizar energia de um desses pontos aqui, na melhor das hipóteses, o seu equipamento vai queimar. Na pior das hipóteses, vai acontecer um acidente grave, né? E aí pode acontecer o pior com vocês. Mas agora, ó, da bucha do secundário do transformador, né, para o consumidor, voltando aqui o slide, para o consumidor industrial, comercial, para o residencial, é uso de energia. Você está utilizando a energia.
até aqui no transformador de distribuição aqui, ou seja, o da rua, ou então o que o próprio consumidor utiliza, né, o grande consumidor utiliza, é transporte. Daqui para cá é utilização de energia. Ou na configuração de 220, uma fase, por exemplo, né? 3 fases, você pode utilizar o 220, tem uma fase também para 220, tem 380, eu não coloquei outras configurações, né? Tem um 440, basicamente, dependendo dos TAPs do transformador e do tipo de transformador que você utiliza, você pode fazer configurações mono, bi ou trifásico. Então aqui, ó, é transporte. Chegou em um transformador. Aí, geralmente, quando são, né, unidades unifamiliares aqui, né, que o pessoal da civil chama, né? Aí, geralmente, ele utiliza energia de baixa tensão direto do ramal aqui, ó. Às vezes, quando é uma empresa grande, né, um atacadista da vida aí, né, um Sam's Club, um Açaí, e aí você utiliza o quê? Você tem um transformador próprio, 112, 230 kV, até de 500, a maioria pelo menos de todas as concessionárias de energia que eu já fiz projeto e já vi, tem até o de 500. Depois, se você precisa de um maior, uma subestação acima do de 500, você utiliza a associação deles, né? Geralmente é sistema elétrico de potência, as cargas, todas elas estão paralelizadas, estão em paralelo, e aí você utiliza vários desses transformadores numa subestação, ou ela pode ser ao tempo, ou ela pode ser abrigada. Se você precisar, não, preciso de um transformador de 1000 kV. Então você vai precisar o quê? Mandar fazer esse transformador. Não tem ele lá na prateleira de uma loja aí, né, especializada, pronta esperando. Ele não é default, ele não é padrão. Então, aqui, só fazendo aqui um retrospecto, né, lá na geração, e basicamente nos projetos que a gente vê nos livros aqui, que são diagramas multifilares. Ah, professor, igual aqueles que a gente viu lá em predial, industrial, sim. E é essa a maior dificuldade, porque projeto de distribuição, de transmissão, de geração até que nem tanto, mas de distribuição e transmissão, é um projeto bem simples, ele tem uma simbologia, ele tem uma dinâmica bem simples. Nos livros de transmissão, eu tenho até aqui alguns abertos aqui para a gente discutir. Não sei se vai dar tempo hoje, mas eu tenho aqui aberto aqui para a gente discutir no decorrer das nossas aulas. Eles, assim, são didáticos para o livro, mas não são práticos para o projeto. Daí eu vou mostrar a distinção entre o que há no livro didático de sistema elétrico de potência e o que há em projetos, o que é aplicado na vida real, né? Vou pegar a fala lá de um cliente que eu tenho, né? Tem o mundo real, né? E tem o mundo das teorias aí, né? Às vezes você tem que fazer uma adaptação, né? Que a parte didática ela, né, tem muitas fórmulas, ela não é muito prática. Às vezes você precisa, né, simplificar alguns cálculos para você conseguir, né, vislumbrar ou até agilizar esse projeto aqui, ó. Peguei um exemplo aqui, ó, forma bem assim, bem larval que o pessoal lá da hidrelétrica utiliza, ó, basicamente as variáveis altura. Esse Q aqui não é a carga que a gente conhece lá da eletricidade, né? A quantidade de carga, né? Que é a constante lá de Coulomb, né? Vezes o número de portador de carga. Não. Esse daqui é chamado de vazão. Em algumas matérias, aí, principalmente o pessoal da engenharia, ele estuda mecânica dos fluidos. E aí, essa variável Qzão aí, né? De vazão, ó, metros por segundo, né? Da tomada d'água, geralmente a tomada d'água, a principal é essa daqui, ó. Aí você tem a turbina, a arquitetura, por exemplo, a Francis, nesse caso aqui, ó, ela vem num turbilhão aqui, depois sai pela tomada d'água. Você tem o montante, né, a parte montante, onde você acumula
energia potencial gravitacional, ó, por isso que tem a variável aceleração da gravidade. Se não me falha a memória, do chão, ou você tem do nível do solo até mais ou menos uns 500 metros de altura, você ainda pode considerar a aceleração da gravidade aproximadamente esse 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aí, se você já tem um distanciamento maior, né, da esfera terrestre aqui, né? Você tem um distanciamento maior, aí ela dá uma variada aí. Aí você utiliza outras formulações, né? Mas como ela está aqui praticamente ao nível do solo, né? Aí você pode utilizar isso daqui. Então, basicamente é isso. Aí você pega a altura da queda d'água, aí vai ter uma queda d'água que vai cuidar da turbina em si, da hidrelétrica, e tem outra queda d'água que ela vai cuidar de uma parte, ela é um motor de corrente contínua que ele faz parte de um conjunto no gerador que é chamado de excitatriz. Ele vai criar um campo eletromagnético muito forte. E aí essa outra tomada d'água, ela vai gerar esse motor de corrente contínua e vai gerar um campo. Se a gente fizer um desenho aqui, né, meio grosseiro aqui, ó, aqui a gente teria a vista do estator, do gerador, e aqui dentro, aqui, ó, que fica girando, é o rotor aqui. E daí ela vai criar um campo magnético entre os polos. Aí você tem a configuração, né, 24 polos aí. Aí esses polos, né, os indutores, eles podem ser ligados em série, em paralelo, para eu aumentar o nível de potência, né, o nível de tensão. Consequentemente, eu vou aumentar o nível de potência das máquinas, no caso aí do gerador, né, em modo gerador. Então, eles configuram basicamente o básico de um projeto de hidrelétrica, é a altura, é a vazão, né? Que aí essa vazão também é regulada pelo o tubo forçado, aí tem o diâmetro do tubo, né? Tem as fórmulas lá da pressão, é a força sobre a área aí, né? A velocidade aí da ação da gravidade aí. E aí você vai ter um dimensionamento dessa turbina aqui, do potencial que ela pode gerar por turbina geradora aí. Daí essa potência mecânica aqui, ó, esses 400 aqui, né? E aí existe aqui, ó, essa depreciação aqui, ó, cerca de, eles pegam aqui 85% mais ou menos. Isso em turbinas é, eólicas existe também. Usinas solares, existe também esse cálculo aqui. Você nunca pega essa potência aqui, que vai ter uma dissipação de energia aqui. Mas, geralmente, com um bom projeto de uma hidrelétrica, você considera 85%. Daí esse valor, ó, aqui, ó, eu mostrei em retrospecto aqui, ó. Esse valor, ele vai ser traduzido em a potência o quê? Elétrica. Se é trifásica, raiz de 3, aí você tem a tensão de linha, você tem, né, o que vocês viram aí, a tensão de fase, corrente de linha. Você tem o cosseno de φ, que é o fator de potência, e por aí vai. Aqui nós temos a arquitetura, que eu deixei ela, né, a parte, tem a excitatriz que eu falei, que é o campo, que o tubo para o motor de corrente contínua aqui, que ele vai gerar um campo eletromagnético muito forte entre os polos do estator, e ele vai viajar aqui, ó, pelo rotor aqui, para gerar. Aí você também tem um controle daqui, não só da vazão pelo o diâmetro do tubo, mas essas pás aqui, essa turbina é chamada de turbina arquitetura Francis. Essa arquitetura Francis aqui, ó, essas palhetas, os servomotores lá, eles vão ajustando para aumentar ou diminuir a velocidade, para manter a tensão, né, fundamental da rede, pelo menos do lado brasileiro, em 60 Hz, né? Tem as de 50 Hz também. Então, nos projetos aqui, a gente considera, né? Você tem as linhas de transmissão, né? Tem as linhas de transmissão longas, as médias, as curtas aqui.
lá em, né, vocês viram em eficiência energética os subgrupos existentes aí, né? Olha, tem o A1, tudo que é A é o que? É alta tensão. Então, cada modelagem aí do sistema elétrico, você utiliza, ó, tá vendo essa fórmula aqui, ó? Vocês reconhecem ela aqui, ó. Se você trocar o impedância por resistência e passar para o lado aqui, a raiz quadrada aqui, ó, vai ficar impedância, vai vezes potência, igual a tensão aqui, ó, ao quadrado. Se vocês pegarem essa forma aqui, reduzir ela aqui, ó, é a união, lembra lá da primeira lei de Ohm, ó, que fala que resistência é igual a tensão dividido pela corrente, junto à fusão lá com a lei das potências elétricas aqui, ó. Isso é o que é utilizado para você modelar o quê? Modelar uma linha de transmissão. Você não, né, não desce o Chico Xavier e você fala, ah, não, eu vou construir uma linha de transmissão aqui de 230. Baseada em quê? Tem o cálculo, tem esse critério aqui. Tem esse outro, ó, tem dois critérios, os clássicos que eu peguei, esse de Alfred Steele e tem um critério clássico aqui da impedância, que dependendo aí da, da, é, da distância, né, dessa linha de transmissão, ele vai ter aqui, temos a modelagem matemática, as linhas curtas eu vou considerar só a resistência, a indutância, ó, você considera a carga, a indutância é do gerador, dependendo da carga, se for uma indústria aí, essa carga ela tem elementos indutivos, porque tem uma máquina elétrica, a geração por si só, ela tem uma característica indutiva, porque é uma máquina elétrica, o princípio de funcionamento é o princípio da indução. Aí, quanto mais você aumenta a linha de transmissão, você tem que considerar a capacitância entre o cabo, o de alumínio lá com alma de aço, e o solo, aqui, ó. Vai existir uma capacitância. Dependendo dessa distância aqui, é como se não tem a fórmula lá da a placa do capacitor, é como se eu pegasse essa placa do capacitor e linearizasse ela. Então, gente, tem assim muitas. Vou deixar aqui para manter. Então, pessoal, na próxima aula aí a gente vai continuar aqui com. Estou vendo aqui que o horário já tá dando aí, já está quase 10 horas. E aí eu vou deixar aqui renderizando, né, o mais rápido possível, deixar disponível para vocês. E aí na próxima aula a gente continua aí com esse retrospecto aí, né, do sistema elétrico de potência, tá ok? E aí a gente continua aí com essa matéria, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.